Bem, pessoal, vamos falar mais uma vez do cenário da Covid esse ano, né? Toda vez que chega esse fim de ano, a gente faz uma retomada, né, do que aconteceu, em especial nesse cenário novo que a gente tem no Brasil, né, de pandemia, de fim de pandemia, né? O mundo voltou ao normal esse ano, né? Foi declarado o fim da pandemia, então esse é um ano clássico. Por quê? Um ano muito clássico quando a gente olha para o retrovisor das outras pandemias, que a gente vai ver com esse novo cenário de uma doença nova chamada Covid, o que vai acontecer nos próximos anos. Essa doença vai deixar de ter relevância? Não vai? Como é que a gente vai lidar com ela, né? E a gente fecha, óbvio que ainda falta o mês de novembro, o mês de dezembro, mas a gente falta hoje, né? A gente consegue dizer que temos 5.400 mortes por Covid no país, né? É um número ainda alto, né? Porque o que é que você tem que perceber? A Covid, ela chega a somar para as doenças que a gente sempre conheceu, né? O que mais mata no Brasil é a doença cardiovascular, com milhares de mortes, é o câncer também, que está ali em segundo local. Quando eu falo cardiovascular, somando o AVC e infarto. O infarto fica um pouquinho maior, o AVC em segundo, né? A gente sabe que nos últimos anos tem investido, o AVC em vários momentos tem passado até o infarto, né? Depois chega o câncer, né? Depois tem as outras doenças. Ou seja, né? A gente está falando de um somatório dentro desse contexto de mais 5.400 mortes. Lembrando, quando a gente olha no cenário global, a gente volta a ter um aumento de expectativa de vida no Brasil, ou seja, aquele caos da pandemia que reduziu o tempo de vida do brasileiro, tudo isso realmente passou, mas a gente ainda tem 5.400 pessoas morrendo no Brasil esse ano, onde foi declarado o fim da pandemia, onde era para voltar para a normalidade. E além disso, né, tem todo um bastidor que é relevante vocês entenderem por quê. Esses 1.400 mortes por Covid lidera de infecções respiratórias agudas graves, né, ainda está escondido por trás dos bastidores uma quantidade grande de pessoas que passam mal, vão na emergência. E aí tem 5.400 mortes, né, a gente tem muito mais gente que passa mal por Covid, chega na emergência, é atendido, né. Muita gente também que é internado, né? E muita gente que fica internada de forma grave, em UTI, tudo. Desses que vão na emergências, que passam mal, são internados em leito normal ou que são internados em UTI, a maioria deles hoje já sobrevive. A gente entende melhor Covid, a gente sabe tratar melhor, a gente cuida melhor. Ok, mas tudo isso tem um custo altíssimo, não só um custo financeiro para o SUS, mas um custo de leitos ocupados para pessoas com outras doenças. Ou seja, a Covid vem ainda com problemas de saúde pública gravíssimo, sério, que a gente tem que atuar. E aí, somado a isso, né, a gente tem um gap muito grande de informação da população sobre Covid. Bom, parece uma doideira, porque você fala assim, Júlio, todo mundo falou de Covid, o tempo todo na TV, na internet, aqui no YouTube, eu vejo as pessoas falando de Covid. Por que você está dizendo que tem um gap de informação? Porque muita informação errada foi passada. Aposto que você, no seu dia a dia, no seu trabalho, no grupo de família, você tendo um grande grupo de pessoas que são negacionistas contra a Covid. Ou diz que não existiu, ou diz que vacina mata, ou diz que tem sequela de vacina. Não tem um dia no meu consultório que eu lido pacientes com aneurisma, com tumor cerebral, com problema de coluna, que o paciente não refere. Ah, não, eu tive isso por causa da vacina da Covid. Tive essa semana, paciente com tumor dizendo que foi por causa da vacina da Covid, aneurisma dizendo que foi vacina da Covid, né? Dando informação falsa, dizendo que recebeu, alguém falou um estudo, eu tentando contra-argumentar, tudo isso. Ou seja, essas pessoas também são as mesmas pessoas que não se vacinaram. E como a gente tem no Brasil ainda grande parte da população que devia ter tomado a dose de reforço não tomou, são essas pessoas que internam numa frequência maior, que morrem por Covid. Por isso que essa batalha da informação a gente não venceu. São 5.400 mortes. Claro que a vacina não salvaria todo mundo, mas sem dúvida nenhuma salvaria muita gente da morte e reduziria muito a taxa de internação, procura emergência por causa dessa doença. Ou seja, é um momento sério da gente, enquanto sociedade, entender que o Covid veio para ficar e informar as pessoas para tomar a dose de reforço da vacina, que for do grupo de risco, né? Parar com essa história do negacionismo, de invenção de remédio, de tudo que não tem comprovação científica, né? E tratar sério o tema da vacinação. Tomou a dose de reforço da gripe, né? Tomou a dose de reforço da vacina, como está sua vacinação está em dia, seus filhos, seus netos estão tomando direitinho, vamos voltar a essa normalidade do Brasil ser referência na questão de vacinação. Espero